Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Quem foi o profeta Jonas? O que é lançar sorte, conforme as Escrituras? Escolha e consequência é uma lei eterna? Jonas foi tragado por uma baleia? É simbólico ou literal? O que é ser um protótipo de Cristo? Deus, ele se arrepende de sua palavra? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Para essa primeira parte da aula do Vem Segue-me dessa semana, eu gostaria de usar alguns versículos do livro de Jonas e que nós possamos aprender juntos aqui algumas aplicações para os dias de hoje. Apenas lembrando que aqueles que não se inscreveram no canal Ramilfo Ensina, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com seus contatos. Na verdade, nós vamos aprender hoje sobre uma história muito conhecida, né, por muitas pessoas, até por crianças, né? E o mais importante é que nós possamos tirar algumas lições a respeito disso. Nós vamos falar hoje do profeta Jonas. Quem foi o profeta Jonas? Então, quando se fala do profeta Jonas, todo mundo lembra, ou vem à sua mente, né? É o profeta que foi engolido por um peixe grande ou uma baleia, né? Conforme o próprio Cristo ensinou. Então vamos aprender um pouquinho sobre o profeta Jonas. Um profeta do Antigo Testamento que foi chamado pelo Senhor para pregar arrependimento a uma cidade chamada Nínive. Essa cidade Nínive era uma das cidades mais iníquas, né? E que o profeta Jonas já havia ensinado muitas vezes. O Senhor mandou ele para lá. E aí nós vamos ver aqui que o livro do Velho Testamento que conta uma experiência na vida de Jonas, Jonas provavelmente ele não escreveu o livro sozinho. A ideia principal do livro de Jonas é que Jeová reina entre todos os lugares e não limita o seu amor a uma única nação ou povo. Então, Jonas, e nós vamos aprender aqui, apesar que nós vamos na verdade, lembrar o que é um protótipo de Cristo, né? Então eu vou, na hora que a gente falar um pouco sobre isso, eu vou explicar melhor. Então, um resumo do capítulo de Jonas. No capítulo 1, o Senhor chamou Jonas para pregar a Nínive. Em vez de fazer o que o Senhor havia ordenado, Jonas fugiu de barco e foi engolido por um grande peixe. No capítulo 2, nós vamos ver Jonas orou ao Senhor e o peixe vomitou Jonas em terra seca. Capítulo 3 registra que Jonas foi a Nínive e profetizou sua queda. No entanto, o povo se arrependeu. Capítulo 4, o Senhor repreende Jonas por estar zangado porque o Senhor salvou o povo. E Jesus ensinou que Jonas, sendo engolido pelo peixe, servia como um prenúncio da própria morte e ressurreição de Cristo. Então, conforme nós estamos falando aqui, o que seria ser um protótipo de Cristo, né? Então vamos lembrar que desde o início do estudo do Vem Segue-me esse ano, e tem uma aula específica sobre isso, e quem não assistiu, eu convido a assistir, ou aqueles que assistiram quiserem rever, intitulada José, um protótipo de Cristo. E nessa aula eu dou 9 exemplos, né, de como José foi um protótipo. O que seria um protótipo? Todos os profetas foram esse protótipo de Cristo, ou seja, eles foram o exemplo daquilo que Cristo, ou que aconteceria com Cristo quando ele viesse. Então, existe uma representação, na verdade, simbólica. Como nós vemos aqui, Jonas foi engolido por uma baleia e depois ele saiu, né, e a baleia vomitou ele em terra seca.
e uma representação disso, sendo um protótipo de Cristo, que Cristo ficou 3 dias e 3 noites lá no sepulcro e depois ressuscitou. E Jonas também ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. E nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Uma outra coisa que nós podemos aprender aqui, quem foi o profeta Jonas, né? Sidney B. Sperry, conhecido estudioso sude da Bíblia, respondeu essa pergunta dizendo: sabemos muito pouco a respeito da vida de Jonas, mas esse pouco é mais do que sabemos sobre outros profetas de que falamos nessa obra. No primeiro versículo do livro, por ele denominado, diz que é filho de Amitar, mas ele não é mencionado unicamente nesse livro do Velho Testamento. Em 2 Reis, somos informados de que Jeroboão II, que era o rei de Israel, restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor. Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era Gat-Hefer, da cidade de Gat-Hefer. O nome de Jonas quer dizer pomba, e o de seu pai, verdadeiro. Como Jonas viveu durante o reinado de Jeroboão, possível situá-lo por volta de mais ou menos 788 a.C. Então esse quem foi, ou um resumo aqui para nós podermos entender quem foi o profeta Jonas. O que seria aqui, nós podemos ver aqui no versículo número 7, e nós vamos lembrar que Jonas, quando o Senhor mandou ele para a cidade de Nínive, para chamar o povo ao arrependimento, ele fugiu da responsabilidade. E ele pegou um navio para o lado oposto, né? E aí, quando esse navio estava em alto mar, Deus mandou os ventos, né? E os ventos ficaram muito fortes e os marinheiros daquele barco estavam com medo, né? E eles começaram a orar para os seus deuses, né? E eles não sabiam o que estava acontecendo. E aí então eles descobriram, né? Porque o próprio Jonas falou que era por causa dele. E no versículo número 7 diz o seguinte: e dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. Então eles começaram a jogar tudo que estava no navio, jogaram para fora para poder não ficar muito pesado. E aí depois, e lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por uma certa coincidência, talvez ao olho natural, né? Mas não foi coincidência. Vamos lembrar também da história de Nefe, né? Quando Nefe e seus irmãos também tinham que ir na presença de Labão para conseguir as placas, né? E diz lá que eles também lançaram sorte. E que isso caiu sobre o Lamã. E o Lamã era um dos irmãos mais velhos, ele tinha que assumir a responsabilidade, não assumiu. E na hora que foi lançada a sorte, caiu, na verdade, sobre ele. Vamos entender exatamente o que é lançar essa sorte, né? Lançar sortes era um antigo costume para se chegar a uma decisão imparcial. Não se conhece a espécie e formato dos objetos usados nos tempos bíblicos, nem exatamente como eram lançados. Alguns estudiosos da Bíblia sugerem o uso de seixos ou de pedras, né? Ou varas diferenciadas por cores ou símbolos. Os pagãos lançavam sorte porque, segundo acreditavam, os deuses dirigiam os acontecimentos. No caso de Jonas, o Senhor parece haver determinado o resultado, porque o Senhor queria que Jonas cumprisse. Ele estava indo para o lado contrário, né? Assim como Nefe e seus irmãos lançaram sorte para ver qual deles iria até a casa de Labão, e a sorte caiu sobre Labão. E nós vemos isso lá em 1 Nefe 3. Algumas lições que nós podemos aprender aqui também em relação ao Jonas. E se nós olharmos aqui do versículo 11 a 16, o que aconteceu lá é que eles, quando a sorte que eles lançaram caiu sobre Jonas, eles fizeram algumas perguntas para Jonas no versículo 8.
Que ocupação é a tua? De onde vês? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Eles queriam entender por que caiu sobre ele, né? Que eles acreditavam que foram os deuses. E aí ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens tremeram com grande temor. Eles disseram: por que fizeste tu isso? E aí no 11 eles disseram: que te faremos nós para que o mar se nos aquiete, ou que fique calmo o mar, né? E no 12 então, diz aqui que o Jonas respondeu para eles: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa é que vos sobreveio essa grande tempestade. Eu queria aqui fazer um parênteses, né? Embora eu coloquei até o título, Jonas assume a responsabilidade, né? E esse é um princípio que nós precisamos aprender na vida, né? E também no reino de Deus. Nós temos que assumir a responsabilidade. Talvez Jonas na hora, nós vamos entender aqui porque ele ficou na verdade chateado com Deus, porque Deus queria na verdade salvar um povo que era o inimigo do povo de Israel, o povo de Nínive. Mas por incrível que pareça, ele ficou muito chateado porque o povo se arrependeu. Então olha aqui, ele caiu num erro muito grave. E ele foi chamado a atenção, né, pelo Senhor, porque imagina, um povo inteiro se arrependeu. Ele foi lá, pregou, e o rei lá acreditou e fez com que as pessoas realmente, inclusive, fizessem um jejum, né? Nós vamos ver mais adiante. E as pessoas começaram a se arrepender. E Jonas, ele achava que ele ia lá pregar e que não tinha jeito. Por isso que às vezes aqui, um princípio, às vezes, de nós não julgarmos as pessoas, no sentido de nós olharmos para uma pessoa e dizer essa não tem jeito ou essa tem jeito. Nós não temos esse poder, né, de entender o coração e a mente assim como Deus tem. Por isso que o Senhor mandou Jonas lá. Ele sabia que o povo eles podiam fazer essa escolha e tinham ainda a chance. Lembra que nós estamos vendo em algumas aulas que o Senhor, ele, mesmo o povo indo contra, né, o seu próprio Deus, o povo de Israel, e o Senhor diz, e ele sempre está dizendo: estou de braços abertos, se o povo se arrepender e voltar a mim, né? E assim foi também com o povo de Nínive, né? Mas o interessante nesse versículo 12, que o próprio Jonas, ele na verdade sugere, né, o seu próprio destino, no sentido de sofrer a consequência. Que ele falou para os homens assim: olha, vocês querem que o mar fique calmo para não acontecer nada? Levantai-me e lançai-me ao mar. E os homens ficaram, embora eles fizeram, nós vamos ver, mas eles ficaram meio assim, né, temerosos. Mas aí o Jonas falou: porque eu sei, né, que por minha causa é que vos sobreveio essa grande tempestade. Então, aqui foi um exemplo, né, positivo do profeta Jonas, até um exemplo para nós entendermos a importância de assumir responsabilidades. Muitas pessoas, algumas coisas acontecem erradas na sua vida, ou às vezes a sua vida não está caminhando alinhada com a vontade de Deus, e às vezes as pessoas colocam culpa nos outros, né? E muitas vezes, se cada um realmente fizer uma reflexão pessoal, sincera, né? Por que eu me encontro nessa situação? E ele realmente meditar naquilo e ver os passos que levou ele àquela situação. Algumas situações não somos nós que criamos, são desafios. Mas algumas outras situações nós poderíamos ter evitado. Mas se nós realmente fizermos uma reflexão, e aí nós vamos ver o que nos levou a chegar naquele ponto. E aí nós formos honestos com Deus e dizer: eu sei porque eu estou nessa situação, ou porque estou passando por essa tempestade espiritual.
porque lá atrás eu fiz escolhas erradas. Então, na verdade, esse momento ele teve que passar por isso, Jonas, porque ele fez uma escolha. O Senhor mandou ele para Nínive e ele foi para outro lugar. Então, ele escolheu o caminho oposto do que o Senhor queria. E agora ele tinha que sofrer a consequência se ele quisesse realmente se arrepender e fazer da maneira correta. Porque talvez aqui ele poderia não falar nada, né? Mas ele foi honesto com aqueles homens e disse: olha, eu sei que é por minha causa, então me lança no mar. Assumir a responsabilidade. Como esses versículos mostram que apesar de estar fugindo, Jonas não era covarde. Os marujos não aceitaram a sugestão de Jonas, até haverem feito tudo o que podiam para salvar-se de outra maneira. Então, mesmo Jonas falando isso, eles tentaram fazer de outras formas para não ter que lançá-lo, né? A atitude de Jonas mostra que ele sabia perfeitamente que seus atos desagradavam a Deus. Os marujos lançaram Jonas ao mar com muita hesitação quando ele mandou que o fizesse. Tentando remir-se de alguma ofensa aos deuses, ofereceram uma prece ao Senhor pedindo que sua ação não lhes fosse imputada. Então, ainda assim, quando jogaram Jonas, né, conforme a gente está vendo aí na figura, jogaram Jonas ao mar, ainda assim eles oraram para os deuses deles para que aquilo não fosse imputado a eles como um crime, né? Que eles que lançaram o Jonas ao mar, né? E que ele iria morrer, né? Ou eles achavam que ele ia morrer. Ainda dentro desse aspecto da responsabilidade, né? Às vezes, como Jonas, procuramos fugir ou, na verdade, furtarmos as responsabilidades. Vamos considerar, por exemplo, 5 exemplos de como isso poderia acontecer nos dias de hoje. A pessoa que recusa um chamado na primária porque não mais poderia frequentar as reuniões da Socorro no atual sistema de reuniões. Às vezes, recusar um chamado dando uma explicação que, que para o Senhor, porque hoje a organização da igreja é dessa forma. As irmãs que trabalham na primária, da presidência da primária, secretárias, líderes, e na verdade outras irmãs que são chamadas para essa organização, muitas vezes elas não assistem a aula da reunião da Sua Socorro, mas elas estão numa outra responsabilidade. Ainda elas fazem parte da organização da Sua Socorro, nas atividades que acontecem com as irmãs, mas elas são responsáveis nesse momento no chamado pelas crianças. E alguns às vezes recusam, dizendo: eu não vou poder assistir a aula, então não quero chamado. É uma forma de às vezes a gente ir para o lado oposto do que o Senhor gostaria, né? Uma outra razão, nós podemos dizer, um rapaz que recusa o chamado para cumprir uma missão, para não perder uma bolsa de estudos na faculdade. Então, isso é algo que às vezes é comum. E muitas pessoas, às vezes, é que, na verdade, influenciam amigos, outras pessoas que às vezes não têm a visão que os membros da igreja realmente convertidos têm, de que quando o Senhor chama para a missão, você tem que deixar tudo. E o Senhor é muito sábio, existe uma idade específica que o jovem pode ir para a missão, que ainda há tempo dele voltar e ainda estudar e se formar. E muitas vezes falam para esse jovem, que às vezes está na dúvida, dizer: vou perder 2 anos de faculdade, sendo que eu poderia já estar formado. Então, esse é o caminho oposto, né? Então, se você foi chamado, você está na idade específica para ir, agora é hora de ir para Nínive, para a missão, e não para o lado oposto. Porque algumas coisas vão acontecer, e o Senhor então quer você alinhado a Ele, né? Uma outra razão aqui, terceira, a família que não realiza diariamente o estudo vem e segue-me, né? Então ela está indo no lado oposto. O Senhor está dizendo: olha, estudo, vem e segue-me diariamente. Vai para Nínive. E alguns não vão, né? Eles acham outra forma para às vezes substituir essas coisas. 4. A pessoa que escolhe quando frequentará a reunião, sacramental, por estar atrapalhada com seus desafios.
Então nós não podemos escolher quando, né? Porque o convênio, na verdade, sacramental, ou que nós podemos dizer desde as águas do batismo, é renovar os convênios tomando o sacramento. Então toda semana nós temos que partilhar o sacramento, isso representando que nós estamos renovando os convênios das águas batismais. E isso é muito importante. Claro que algumas situações excepcionais que nós não vamos conseguir ir à igreja, né? E cada um é que não tem uma lista que, olha, né, nessa situação você vai, né? É uma decisão pessoal de cada um, porque o convênio é a pessoa, o indivíduo com Deus. E que nós possamos ter na nossa mente que realmente nós estamos nos esforçando. Uma das perguntas, quando nós vamos renovar a recomendação, é essa: se nós estamos nos esforçando para ir à igreja, estar na igreja, ter chamado. Então, a pergunta é muito clara. O que seria esse esforço? Se você está fazendo de tudo, você não está procurando razões para não ir. Você está procurando razões para não deixar de estar lá e renovar o convênio. A parte mais importante da reunião sacramental é o momento do sacramento, onde individualmente cada um renova os convênios com Deus. E um quinto exemplo: um membro que deixa de aceitar um chamado na igreja por timidez situacional. O que é timidez situacional? Ocorre quando a pessoa se sente tímida em ocasiões específicas, como ao falar em público pela primeira vez, sem se esforçar para se desenvolver. Então essa é a timidez, né, situacional. Às vezes pessoas, muitos membros novos, às vezes, né, no início, às vezes é chamado para fazer uma oração, um discurso, e é a primeira vez, e é natural, né? Acho que todo mundo passa por isso. Alguns às vezes têm mais habilidade, por causa de, às vezes, uma profissão, ou às vezes não é tão realmente tímido e se desenvolveu, né? Por isso que é importante os pais treinar os seus filhos em casa, né? Permitindo que eles falem, que eles dêem uma aula no meio do Vem Segue-me, né? E a primária vai apoiar os pais na primária, onde as crianças têm a oportunidade de fazer um discursinho, prestar um testemunho, falar no meio das outras crianças, e isso vai desenvolvendo essas habilidades. E aí vai deixar de ser tímido, né? E aí vai ser mais fácil, né? Então, resumindo aqui, todos nós recebemos chamados e às vezes procuramos escapar deles, mas podemos arrepender-nos, aceitar o chamado e dele colher muitas alegrias. Então, que nós possamos realmente lembrar que se nós somos chamados por alguém que tem autoridade para nos chamar, e foi por inspiração, e foi entrevistado, como a gente sabe que acontece, e que a pessoa possa estar disposta a realmente servir no reino de Deus. Ela não vai estar, na verdade, servindo ao líder, ela está, na verdade, servindo na igreja de Jesus Cristo, no reino de Deus. E vamos lembrar que o apóstolo Paulo, na verdade, ensinou de uma forma simbólica que a igreja de Cristo, o reino de Deus, é como se fosse um corpo, né? Um corpo humano. Então a mão não pode dizer que não precisa do pé, a orelha não pode dizer que não precisa da boca, o nariz e assim por diante. Cada parte do corpo ele tem sua função, nenhum é mais importante do que o outro. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que não importa qual é o chamado, mas o quanto estamos dispostos a realmente servir, aprender com aquele chamado, até o momento que formos desobrigados e tivermos um novo desafio, né? E assim foi com Jonas, né? O Senhor falou: agora você vai para Nínive, só que ele escolheu um caminho oposto. Então, que possamos, nessa parte positiva de Jonas, assumir a responsabilidade antes de sofrer uma consequência, né? Porque vamos lembrar que escolhas e consequência é uma lei eterna, é a lei da colheita, né? Ninguém faz uma escolha de seguir um caminho, ou do bem ou do mal, e depois escolhe qual é a consequência, né?
o caminho que uma pessoa escolher, a consequência é automática, já está inerente à escolha. Então, se alguém faz uma escolha ruim, né, sem dúvida vai ter um resultado, uma consequência ruim. E se escolhe o bem, a mesma coisa, vai ter um resultado bom. Então, que nós possamos, com esse exemplo de Jonas, né, que a gente possa assumir, nós possamos dizer como Jonas disse: olha, porque eu sei que é por minha causa, então eu vou melhorar, eu vou mudar, vou me arrepender se for necessário, né? E vamos fazer o que é melhor. Eu coloquei como uma forma de uma pergunta, porque muitas pessoas às vezes não acreditam, né? Vamos lembrar que já na aula anterior nós vimos alguns exemplos, o cuidado que nós temos que ter ao estudar as Escrituras, de algumas, né, situações, se ela é literal ou, na verdade, simbólica. Então, nesse caso, a pergunta: Jonas foi tragado por uma baleia ou por um peixe grande, né, como a Escritura diz, só lá que no Novo Testamento, Cristo, depois ele dizendo isso aos judeus, ele disse baleia, né? Então, e nós vamos ver essa Escritura, tá? Então, Jonas 1,17, nós vamos ver aqui: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então vamos lembrar que ele foi um protótipo de Cristo. Qual foi a representação dele estar 3 dias no ventre da baleia e depois ele sair? Representa a ressurreição de Cristo. Cristo morreu e 3 dias ele ficou no sepulcro e depois ressuscitou. Então ele foi um protótipo, uma representação do que Cristo ensinaria, do que Cristo faria e o que aconteceria com ele. E nós temos vários exemplos no Velho Testamento desde o início, né? Como eu já sugeri, aqueles que não viram o vídeo, sobre, né, José é um grande protótipo de Cristo. E lá tem vários exemplos mostrando. Eu vou dar aqui uma ideia disso. Mas antes, primeiro, se essa história, Jonas foi tragado por uma baleia, é real ou é literal ou é na verdade simbólico? Então vamos ver aqui. O fato de Jonas ser tragado por um grande peixe tem servido de motivo para muita controvérsia e chacotas da parte do mundo. As pessoas usam esse versículo 17 para defender a tese de que o livro de Jonas não passa de mera parábola. Então, essa história de Jonas, né, diferentemente do que nós vimos na aula anterior, lembra lá de Oséias, quando o Senhor mandou ele casar com uma prostituta, e foi simbólico, né, que a esposa dele, Gomer, representava o povo de Israel, e Oséias representava o Senhor. Então, que o povo traiu a Cristo, adorando outros deuses, né, indo por outros caminhos, depois se arrependeu e o Senhor estava de braços abertos. Mas no caso de Jonas aqui é literal a história. E alguns vão falar: bom, mas isso é possível acontecer? Então vamos entender isso. A palavra hebraica tanei, usada em Jonas, e o termo catos, usado no Novo Testamento, refere-se a qualquer animal marinho de grande tamanho. Tubarões são comuns no Mediterrâneo e têm garganta suficientemente larga para deixar passar um corpo humano. O milagre desse incidente, obviamente, está no fato de Jonas sobreviver ao trato digestivo de um grande peixe durante 3 dias, tanto quanto no fato de haver sido tragado inteiro. Dirigindo àqueles que defendem esse ponto de vista, aqueles que não acreditam e acham que é uma parábola, o elder Joseph Fielding Smith, ele disse o seguinte: devemos rejeitá-la como impossível e dizer que o Senhor não podia preparar um peixe ou baleia para engolir Jonas? Sem dúvida o Senhor, sentado no céu, se ri da sabedoria do escarnecedor. E então, repetidamente, responde à sua insensatez, repetindo o milagre contestado ou fazendo um milagre maior. Então, para aqueles que dizem que é uma parábola, contestam que isso não poderia acontecer, quer dizer que Deus não teria esse poder, né? Então vamos continuar aqui ver
esse pensamento. Creio, como fazia o Sr. William Bryan na história de Jonas, a principal razão para nela crer não reside no fato de estar registrada na Bíblia ou porque o incidente se repetiu em nossos dias, mas no fato de Jesus Cristo, nosso Senhor, acreditar nela. Então, se fosse, vamos dizer, uma parábola, Cristo mesmo repetindo isso, ele contaria como parábola, mas não foi o que aconteceu. Vamos ver aqui. Os judeus queriam dele um sinal, lembra? Isso já quando Cristo estava aqui na terra. Do seu poder e divindade. E ele lhes deu porém, não o que esperavam. Os escarnecedores de seu tempo, não obstante suas obras extraordinárias, eram incapazes de crer devido ao pecado. Então, quantos milagres Cristo fez, eles viram aquilo e não acreditaram. E aí, então, eles pediram um sinal, nos dá um sinal do seu poder, da sua divindade, né? E então Jesus Cristo, lá em Mateus 12, 39 e 40, ele respondeu para esses judeus: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará senão o sinal do profeta Jonas. Então, lá no Novo Testamento, Cristo contou isso. E ele disse lá no 40, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ou quando ele morresse, ele ia ressuscitar. No seio da terra seria dentro lá do sepulcro. Então, o próprio Cristo confirmou esse milagre, né? Embora para esses homens eles não entenderam o que o Senhor quis dizer com isso. Bom, Jonas 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, e ele iria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mas agora nós entendemos o que isso representa, né? E então ele estava ensinando isso não só para os judeus, mas para aqueles que estavam ouvindo, né? Então vamos ver aqui rapidamente o que seria ser um protótipo, né? O Jonas foi também, assim como José e muitos outros, eles foram, na verdade, um protótipo de Cristo, né? Daquilo que Cristo iria ensinar, o que Cristo faria e o que aconteceria com ele. Então, tem várias partes de representações. No caso aqui do Jonas é a ressurreição. Cristo morreria, ficaria no sepulcro e ressuscitaria. E vamos então entender aqui o que é realmente essa palavra, um protótipo. Jonas foi um símbolo de Cristo no sentido de haver ficado nas entranhas de um peixe, no inferno, segundo ele. Exatamente como Jesus ficou 3 dias sepultado e depois ressurgiu. O irmão Kay e o irmão Deliston, eles demonstram que a significação simbólica da história de Jonas vai muito além. A missão de Jonas foi um fato de importância simbólica e típica, destinado não só a esclarecer Israel a respeito da posição do mundo gentil para com o reino de Deus, mas também para ilustrar a futura adoção desses gentios, a que observassem a palavra de Deus na fraternidade da salvação preparada a Israel para todas as nações. Então esse foi o problema de Jonas, né? Quando o Senhor mandou ele para Nínive, como aquele povo de Nínive era considerado gentios, os não membros da igreja, o povo que não era do convênio, ele achava que aquele povo não tinha chance, que aquele povo não tinha condições e nem se arrependeria, né? Mas depois ele mesmo viu que o poder de Deus era bem maior do que ele imaginava, né? Então, vamos lembrar que quando a gente fala do protótipo, vamos lembrar, isso já começou lá desde Adão e Eva, né? Quando Adão e Eva ofereciam sacrifícios, né? Era na verdade um protótipo do que aconteceria com Cristo, né? Que Cristo seria o último sacrifício oferecido por Deus, que não iria ser mais animais, mas o próprio Cristo deu a sua vida por nós. Então isso era uma representação, ou na verdade um protótipo. Então por que Adão e Eva faziam o sacrifício? Porque isso representava o que aconteceria depois quando Cristo viesse, né? Ele seria oferecido como sacrifício. Quando era oferecido, na verdade, o sacrifício de animal, tinha que ser o melhor. Esse animal não podia ter mácula ou manchas, né? E porque era puro, tinha que ser um animal, né,
o melhor para ser ofertado, representando Cristo, quando ele também foi na verdade sacrificado, em primeiro lugar no jardim de Getsemane com a expiação, e depois, por causa, né, da maldade dos homens, eles o crucificaram e judiaram dele e tudo mais. Existe uma escritura em 2 Nef 11:4 que diz o seguinte: eis que minha alma se regozija em provar ao meu povo a veracidade da vinda de Cristo, pois para esse fim foi dada a lei de Moisés, e todas as coisas que foram dadas por Deus aos homens desde o começo do mundo são símbolo dele. Então, repetindo, desde, né, foi dada a lei de Moisés. Então, olha só o que diz: e todas as coisas que foram dadas por Deus aos homens, desde Adão até esse momento de Jonas, né, desde o começo do mundo, são símbolos de Cristo, ou o protótipo de Cristo, né? Então, podem notar que tudo que os profetas, até inclusive, sofreram e passaram, representa algo que aconteceria com Cristo também. Encerrando então esse assunto sobre o protótipo, então diz o seguinte: já se demonstrou como Abraão foi, né, ele foi um protótipo do pai, e Isaac, o de Jesus Cristo. Lembra? Abraão que levou o filho Isaac para ser sacrificado. No momento em que o patriarca foi ordenado a oferecer seu filho em sacrifício, este ato foi feito à semelhança de Deus e seu filho unigênito. Então Abraão, quando fez isso, era um protótipo do que aconteceria com Cristo, ou seja, ele como pai, Abraão, oferecendo o seu filho, e o Pai Celestial oferecendo Jesus Cristo para nos salvar. O Helder Bruce R. Macon ensinou que todos os profetas são uma representação de Cristo. Um profeta é alguém que possui um testemunho de Jesus, que sabe por meio de revelações concedidas pelo Espírito Santo à sua alma que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Além de possuir esse conhecimento divino, muitos deles viveram situações especiais ou tiveram determinadas atitudes que os distinguiram como símbolos, padrões e prefigurações de eventos que ocorreriam na vida daquele que conhecemos como nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Então, para que nós possamos entender isso, né? Então, para nós podermos encerrar, então, lembrando que nós falamos aqui o que é, na verdade, um protótipo, né, de Cristo, e Jonas foi esse protótipo, como nós estamos vendo aqui no momento, ou na representação, quando ele estava no ventre da baleia, né? Encerrando aqui, então, a escritura no capítulo 3, no 9 e 10. Eu queria só fazer uma reflexão aqui, nós podemos juntos entender isso. No 9, então, no versículo 9 e 10, diz o seguinte: quem sabe se Deus se voltará. Então isso foi, na verdade, o Jonas, né, pensando nisso. Então, quando ele foi lá para Nínive, né, que não teve jeito, a baleia levou ele, falou: eu tenho que ir lá, e ele foi e pregou. Então, quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Então, quando ele foi lá e ele pregou, o povo de Nínive acreditou. E aí, então, eles começaram a dizer: quem sabe se Deus não se arrepende desse mal? Porque ele falou: se vocês não se arrependerem, né, vocês vão ser condenados. E aí depois no 10, e Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho, né? Então vamos lembrar aqui que eles fizeram, né, como nós vimos aqui um pouco antes, que o rei lá de Nínive e o povo, eles acreditaram nas palavras de Jonas, né? E aí eles começaram a se preparar, né, para isso. E aí nós vamos ver que no versículo 5 diz aqui, ó, e os homens do capítulo 3, e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E o Jonas ficou impressionado, ao invés de ele ficar contente, falar: nossa, olha o poder de Deus aqui agindo, né? E ele ficou
ele ficou de uma certa forma chateado, porque ele imaginava que não tinha mais jeito. E aí, como foi diferente do que ele achava, ele ficou chateado ao invés de ficar feliz, né? E depois nós vamos ver no capítulo 4 que o Senhor fez aquela experiência da boboreira, né? Que Jonas estava cansado e o Senhor fez crescer a boboreira. Depois ele veio um bicho, comeu aquele fruto, e aí veio que era para fazer sombra, né? Pro Jonas. Aí o Senhor tirou esse privilégio de Jonas da sombra. E aí veio o sol e começou. E aí ele diz lá no capítulo 4, versículo 8, que ele falou para o Senhor, melhor me é morrer do que viver. E no 10, então, do capítulo 3, então, olha só, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. Então vamos lembrar aqui que Deus, já vimos várias escrituras, desde Gênesis, né, capítulo 6, versículo 6, não é Deus que se arrepende, né? Então vamos entender aqui na tradução do profeta José Smith, esses versículos 9 e 10, eles declaram que quando o Senhor viu que o povo de Nínive se havia arrependido de seus pecados, ele decidiu não mais castigá-los, apesar de haver sido profetizado que o faria. E claro, o Senhor mandou o profeta ir lá, vai lá e chama o povo ao arrependimento. Se eles não se arrependerem, vai ter uma consequência. Mas se eles se arrependerem, não vai acontecer o mal para eles, porque eles foram obedientes. Né? É simples assim. Então nós vamos ver aqui no versículo 9 e 10, se for ler conforme que está na Bíblia, lembrando que a 8ª regra de fé diz que nós acreditamos na Bíblia, que é a palavra de Deus, desde que a sua tradução esteja correta. Então nós temos a tradução do profeta José Smith, que nos ajuda a entender. Se for ler como está aqui na Bíblia, o versículo 9 e 10, vai dar a entender que o Senhor se arrependeu do mal que faria. E vamos entender então na tradução do profeta José Smith como o versículo corretamente deveria estar. No versículo 9, né, o que está em cor rosa é a parte da tradução de Joseph. Então diz, quem sabe se nós nos arrependeremos e nos voltaremos a Deus e Ele apartará de nós o furor da sua ira. E no 10, e Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho e se arrependeram. E Deus afastou o mal que tinha dito que traria sobre eles. Por quê? Porque eles se arrependeram. É a mesma condição de um pai e uma mãe quando diz para os filhos, olha, se você não fizer isso, vai ter um castigo. Se você fizer, não vai ter. E é assim que, não que se arrependeu, mas houve uma penalidade, como a misericórdia e a justiça. Há uma penalidade, a justiça vai nos pegar. Mas se nós nos arrependermos, a justiça vai ser, na verdade, né, como diz a Escritura, satisfeita. E não haverá a punição, porque a pessoa se arrependeu. É como alguém que passa, por exemplo, um farol vermelho, recebe a multa, ele pagou a multa, acabou a penalidade. Né? Embora a multa não tem jeito, se você é culpado mesmo, você vai ter que pagar. Pagou, acabou. Né? Então é a lei da colheita, ou a escolha e a consequência é uma lei eterna. Né? E só para um detalhe, no capítulo 4, versículo 11, o Senhor então disse para Jonas que ele ficou abismado, o povo de Nínive se arrependeu, né? E o Senhor disse para ele, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e muitos animais. Então o Senhor disse assim, como que eu não vou salvar o meu povo? Eu sempre falei que estou de braços abertos, que ainda dá tempo de se arrepender, né? E então o Senhor está dizendo para Jonas, né? Como que eu não vou salvar? Você acha que eu não vou salvar o povo? Então não somos nós que determinamos se as pessoas têm jeito ou não têm jeito. Deus é que tem esse poder. Ele conhece o coração e a mente. Até com Judas o Senhor foi até o último momento com ele. Até que houve um momento que o Senhor falou, vai logo e faz o que você tem para fazer. Então, o Senhor está de braços abertos. Então, ainda há tempo para nós todos, para qualquer pessoa, independente do erro que tenha cometido, buscar ao Senhor, pedir perdão e se arrepender.
que possamos assumir nossas responsabilidades, assim como Jonas assumiu também. E espero que nós possamos ter aprendido com essa aula e até a segunda parte dessa aula.